Olá pessoal, eu sou o Igor de Mello e vamos continuar a saga do herói sobre o Jason David Frank. Singela homenagem que o canal Projeção Nerd está fazendo a esse ator que tem um legado enorme, não só na franquia Power Rangers, mas em outras áreas. Então nesse vídeo de hoje eu vou falar, atenção, novas informações a respeito da morte do Jason David Frank. Mas o vídeo não vai ser só sobre isso, a gente vai falar também algumas curiosidades muito interessantes sobre o ator, algumas belíssimas homenagens que ele ganhou de alguns colegas de elenco. Então vamos lá continuar a homenagem ao nosso eterno Ranger Verde. Por mais que esse vídeo seja de homenagem, eu também tenho o dever de fornecer para vocês atualizações a respeito da morte do Jason David Frank, porque novas informações estão surgindo. Então, antes de relembrar um pouco de sua história, vamos falar dessas informações que chegaram. Alguns sites dos Estados Unidos tiveram acesso a documentos que ajudam a elucidar o que houve meses antes do Jason infelizmente cometer suicídio. Galera, ele estava passando por uma situação muito difícil. Recentemente descobrimos que ele e sua esposa Tammy Frank, qual ele era casado há 19 anos, estavam passando por um processo de divórcio. Porém, tem mais coisa aí. Segundo informações dos sites que ainda estão sendo atualizadas, ou seja, vão chegar mais informações, o documento que Tammy entregou a Jason do divórcio reivindicava a posse da casa que ele possuía no Texas, a posse do carro e parte de sua fortuna. E fora isso, a Tammy possuía uma filha, que era a enteada de Jason, e ele tinha um carinho muito grande por essa moça. Considerava ela como uma filha. Só que infelizmente, em outubro de 2021, essa jovem veio a falecer. Isso foi muito traumático para o Jason. Essa moça tinha um filho, e desde a morte dela, o Jason e a Tammy estavam criando a criança. Só que recentemente o pai entrou em uma ação da justiça pedindo a guarda de seu filho. E Jason estava negando entregar porque ele tinha um amor muito grande por seu neto. E seria mais um baque para ele ter que ficar afastado dessa criança. Galera, infelizmente ele vinha enfrentando várias turbulências em sua vida. Com todos esses problemas, infelizmente no último dia 20 de novembro, ele acabou tirando a própria vida. Então eu vou continuar de olho em novas atualizações que surgirem a respeito dessa triste ocorrência, porque é importante que todos os fãs também saibam o que estava acontecendo. Mas como eu disse, esse vídeo não vai ser só para falar sobre a morte dele, vai ser também para falar sobre o legado que ele possui. E vamos fazer isso a partir de agora. Porque eu acho que muitos nem sabem, mas o Jason David Frank era bem mais que um ator. Ele praticava artes marciais e era lutador de MMA. Inclusive, ele era faixa preta em karatê, judô e taekwondo. E estreou como profissional no ano de 2010. E assim, ele não fazia tudo isso com grandes ambições. Em uma entrevista há anos atrás, ele disse que praticava esse esporte para dar o seu melhor e provar que era um lutador de verdade, só que não estava procurando nenhum título especificamente. Ele queria era dar algo para os fãs assistirem e se orgulharem dele. Para vocês verem o quão gente boa ele era e o quão se preocupava com os fãs. E devido a essa paixão dele por essas artes, ele abriu um estúdio de treinamento em Houston, no Texas, que é chamado Rising Sun Karate. E ele ensinava alguns tipos de artes marciais lá, incluindo a que ele mesmo criou. Inclusive, foi revelado recentemente que essa escola de karatê do Jason vai continuar operando e não há planos de fechar após sua morte. E todos os alunos e funcionários do lugar estão arrasados com essa perda. Eles querem continuar abertos para honrar a memória do Jason e transmitir seus ensinamentos a futuras gerações. E isso é muito legal, porque ele começou isso em parte para dar orgulho a seus fãs. Então nada mais justo do que os fãs continuarem o legado dele e passando à frente seus ensinamentos. E assim, uma curiosidade que é até engraçada, mas que mostra o como o Jason era gente como a gente. Saca só, no ano de 2017, durante a pré-estreia daquele live action do Power Rangers, o Jason estava na sessão e acabou sendo expulso. Você pergunta, mas por quê? Essas pré-estreias não podem entrar com celular nem nada para gravar. Só que o Jason entrou com a câmera escondida para gravar a reação dos fãs quando ele e a atriz Amy Jo Johnson aparecessem em tela. Porque, para quem não lembra, o Tommy Oliver do Jason David Frank participa do filme e isso era um gancho para uma sequência que infelizmente não veio. Então ele queria ver como os fãs agiriam e deixar isso registrado. Então, logo após essa aparição, acabou que o Jason foi
pego por um segurança e levado para fora da sala. Ele disse que nem chegou a ver o final do filme, porque enquanto estava sendo exibido o filme, ele estava do lado de fora discutindo com o segurança, tentando explicar que ele era um ator que estava no filme e o porquê estava gravando. Enquanto isso, o segurança não queria saber e estava pedindo o celular e ele não queria entregar. Enfim, foi uma confusão. Só que isso mostra o carinho que ele tinha com os fãs e como sabiam o quanto a gente gostava dele. Tanto que ele queria ver as reações e os aplausos que iam ter quando vissem que ele apareceu em tela. Outra coisa interessante, você sabia que o maior ídolo do Jason no MMA é um brasileiro? Porque ele é muito fã de ninguém menos do que o brasileiro Anderson Silva. Ele tem uma tatuagem do Anderson Silva no seu pé esquerdo. So, Anderson Silva, the tattoo, okay? Tá, Anderson Silva. Yes, the Anderson Silva's tattoo. Além disso, ele já esteve no Brasil algumas vezes e foi até entrevistado pelo Danilo Gentili na época do Agora é Tarde. E assim, pessoal, a morte do Jason não foi só sentida por nós fãs, mas também pelos inúmeros colegas de elenco que ele fez durante esses mais de 30 anos de Power Rangers. E vários deles postaram emocionantes homenagens, e eu separei alguns aqui para mostrar para vocês. O Steve Cardenas, que foi o segundo Ranger Vermelho, ele era muito amigo de Jason. E ele disse o seguinte, abre aspas, que palavras não conseguem descrever o choque e a tristeza que sente nesse momento. E que o Jason é e sempre será para ele um ícone. E ele fez até um emocionante relato de que Jason foi a primeira pessoa a recebê-lo no set de Power Rangers no ano de 94. Depois o ajudou a se integrar nas redes sociais e apresentou ele aos promotores de evento que levaram a Comic Cons e posteriormente um maior contato com os fãs. E ele termina dizendo que sempre será grato por tudo que Jason fez por ele. E aí a Ranger Rosa, a Amy Jo Johnson, que era amiguíssima do Jason, a gente sempre via muito vídeo, foto deles juntos. Ela escreveu em suas redes sociais o seguinte, que o Jason era lindo e verdadeiramente único, e que a vida dela não será mais a mesma sem a presença dele com sua energia frenética, hilária e cuidadosa. E termina dizendo que vai amar para sempre seu querido amigo e que ele descanse em paz. E além disso, a Amy é cantora e o Jason admirava isso nela. E aí ela fez um vídeo bem emocionada, dizendo que o Jason sempre gostou do seu canto. Então cantou 2 músicas em sua homenagem. O vídeo completo está lá no Instagram da atriz. Quem quiser, depois é só dar um pulinho lá. É bem emocionante mesmo. E aí, continuando, o Ranger Azul, o David Yost, usou uma frase filosófica do A.J. Wells, dizendo que não devemos permitir que o relógio e o calendário nos seguem para o fato de que cada momento da vida é um milagre e um mistério. Em seguida, ele completou dizendo que o Jason era tão inteligente, engraçado e enérgico e conseguiu moldar e transformar a vida de muitas pessoas. Também temos o Ranger Preto, que é o Walter Emmanuel Jones, que compartilhou esse vídeo que está passando aí na tela para vocês, dizendo que cada momento é precioso, que essa foi a última vez que ele viu Jason. E o intérprete do Ranger Azul, que é o Blake Foster, disse o seguinte, abre aspas, não posso acreditar nisso. Chorei a noite toda com o coração partido. Perdi meu herói, nosso líder, meu amigo e um ícone. Assim, tem diversas outras homenagens que não dá nem para falar tudo nesse vídeo. Mas eu notei algo interessante, que mostra o quão poderoso era o Jason dentro da franquia Power Rangers e o quão amigo ele era das pessoas, porque todos esses colegas de elenco dele tinham histórias para compartilhar e gratidão por coisas que ele fez. E além disso, todos eles tinham inúmeras fotos e vídeos mostrando que eles eram como uma família, que tinham contato frequente. O Jason era aquele cara de gente boa que fazia de tudo para ajudar as pessoas ao seu redor e acima de tudo era um amigo. Foi uma perda enorme essa do Jason e eu digo e repito, ele com certeza iria contribuir muito mais não só para a franquia Power Rangers, mas também no mundo das lutas e em filmes e séries de Hollywood. Então eu desejo novamente os meus mais sinceros pêsames a todos os familiares, fãs e amigos do Jason. E fica aqui a minha homenagem não só a esse grande ator, mas a esse grande ser humano. E em breve teremos a terceira parte da saga do herói sobre o Jason David Frank, onde a gente vai trazer mais curiosidades e outras coisas a respeito, porque tem tanto ainda para falar dele. Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, obrigado.